O secretário de Estado americano visitou hoje a Ucrânia para discutir a situação de tensão entre a ex-República Soviética e a Rússia. Durante o encontro entre o secretário Antony Blinken e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, os Estados Unidos voltaram a defender uma saída diplomática para o clima tenso. Mas Blinken foi categórico. Se a Rússia decidir o caminho da agressão contra a Ucrânia, Moscou vai enfrentar sérias consequências, não somente por parte dos Estados Unidos, mas ao redor da Europa. 100 mil soldados russos fazem treinamentos na fronteira com a Ucrânia, embora o país tenha garantido diversas vezes que não está planejando uma invasão. Entre os pedidos do governo russo está que a Ucrânia não seja convidada a ter uma cadeira na cúpula da OTAN, aliança militar de países ocidentais, e que atividades militares de defesa devem acontecer somente dentro dos próprios territórios membros da OTAN. Na semana passada, a Rússia e representantes ocidentais conversaram, mas não chegaram a nenhum acordo. Apesar de ter garantido que não está planejando um ataque, a tensão na fronteira entre os países não para de crescer. Depois de deixar a Ucrânia, Antony Blinken vai se encontrar com aliados europeus e, em seguida, com o ministro das Relações Exteriores da Rússia em Genebra, na Suíça. Essa tensão entre Rússia, Ucrânia e os Estados Unidos é assunto para o nosso comentarista de política e economia, Ricardo Caldas. Boa tarde, professor. A Europa está de olho nessa movimentação, uma negociação difícil na região, né? Exatamente. Boa tarde, Maurício. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Então, na verdade, o Putin está testando um pouco os limites do atual presidente Biden. A gente não pode esquecer que a Rússia anexou a Crimeia em 2014 e os Estados Unidos basicamente não fez nada. Nos Estados Unidos, os presidentes são divididos entre os águias ou falcões, aqueles que respondem militarmente, e os chamados presidentes pombos, né, que defendem uma solução pacífica para os conflitos, né, negociada. Então, na época, o Obama e atualmente o Biden estão no grupo do pomba, ou seja, que defendem apenas negociações pacíficas. Quando isso acontece, a tensão aumenta porque o outro lado sabe que não haverá nenhum tipo de resposta militar. Isso tranquilizou na época a Rússia para anexar a Crimeia. E também na Síria também não houve nenhuma resposta americana ao massacre que estava havendo lá e à guerra civil. Então agora não se sabe muito bem como o presidente americano agirá, o que deixou os aliados ocidentais preocupados. Lembrando que a Ucrânia é considerada área de influência da Rússia e o presidente norte-americano enviou sinais conflitantes. Momentos ele diz que vai enviar tropas e outros momentos ele diz que não vai enviar tropas. Eu não acredito que ele envie tropas. O mais provável é que ele use o apoio europeu da OTAN para tentar fazer um contraponto. O senhor acredita que apenas com as forças da OTAN na Europa seria possível dar uma intimidade no Putin e evitar que ele abra um confronto, que ele tente invadir a Ucrânia? Não, eu não acho que seja suficiente. O que eu acho é que o presidente atual não está comprometido ainda com o envio de tropas. As tropas russas já estão se acumulando na fronteira com a Ucrânia e o presidente Biden, na minha opinião, ainda não deixou claro que enviaria tropas. Então, esse é um ponto muito importante. Lembrando, né, a atuação do presidente americano Obama, né, há cerca de 10 anos atrás, 8 anos atrás, de não ter uma resposta incisiva, a Rússia está calculando qual seria a possível reação norte-americana ou da OTAN. Se a Rússia se convencer de que os Estados Unidos não enviará tropas e não há sinais claros a esse respeito, ela pode apostar na invasão, imaginando que a represália seria apenas algum tipo de embargo ou sanções econômicas. Então, é uma espécie de um jogo, um cálculo político que é feito, não é, Maurício? Então, cada lado avalia até onde pode chegar. Para a gente finalizar rapidamente, professor, a China, ela fica neutra? A China, que é uma potência ali na região colada com a Rússia? A China está mais preocupada com o outro lado, né, que nós vimos aqui ontem, né, com um lado mais relacionado à Ásia propriamente dita, né, o que está acontecendo no Afeganistão, o que está acontecendo no Iêmen, porque a China também tem interesse num fluxo normal de petróleo em todo o planeta, naturalmente, porque ela também é uma grande consumidora de matérias-primas. Então, a área de influência da China é mais, vamos dizer assim, na Ásia propriamente dita, enquanto
quanto que a Rússia tem interesse nessa área europeia, vamos dizer assim, do leste europeu, inclusive porque, como sabemos, muitos desses países foram parte da antiga União Soviética e a Rússia atual ainda considera esses países como parte da sua área de influência.